Começa agora o FPA no ar. Ciência e arte para informar. Um programa da Universidade Federal do Pará em Castanhal, em parceria com a Atlântico FM. Boa tarde, ouvintes da Atlântico FM. Eu sou Paula Oliveira Lopes e está começando mais um programa UFPA no ar, Ciência e Arte para informar. Boa tarde para o Rodrigo, meu companheiro de bancada. Boa tarde também para o Samuca, o nosso operador de áudio. Convido você que nos prestigia com a sua audiência para nos seguir no Instagram, @UFPA no ar, e responder a nossa enquete do dia lá nos stories. A gente conta com você, ok? E hoje o nosso programa trará um tema bem interessante a respeito da formação docente, ou seja, da formação de professores. Não é mesmo, Rodrigo? É isso aí, Paula. Boa tarde para o Samuca e boa tarde a todos os nossos ouvintes. O tema do FPA no ar de hoje é formação e ontologia, vivências e experiências no campo da formação científica de professores de educação física. No nosso primeiro bloco, vamos revisitar a história da educação física no Brasil, desde as suas origens ligadas à saúde, ao esporte e à preparação militar, até a sua consolidação como campo acadêmico e científico, com interface em pedagogia, saúde e humanidades. Também vamos refletir sobre o que significa formar professores em um mundo no qual corpo, ciência e cultura estão profundamente entrelaçados. No segundo bloco, teremos a participação do professor Marcelo Pereira, docente da UFPA, que coordena o projeto Estudos em torno da crítica da centralidade do lúdico na formação humana, as obras do campo teórico-metodológico da educação física brasileira. Ele vai compartilhar conosco como a universidade vem discutindo os desafios e as possibilidades da formação docente na área, trazendo o olhar da filosofia, da prática pedagógica e da experiência vivida pelos professores em formação. E no nosso último bloco, como de costume, você confere a nossa agenda cultural, com destaque para eventos que dialogam com esporte, ciência e educação na Amazônia. Fique com a gente que o programa de hoje está imperdível. A educação física começou a se consolidar como área acadêmica no Brasil no século XX, em um contexto em que estava fortemente vinculada à saúde, ao esporte e à preparação militar, como o Rodrigo já mencionou. Durante a República, escolas de formação voltadas para atividades físicas tinham como principal objetivo a formação de militares, e nas décadas seguintes, o Estado incorporou a educação física como política pública para disciplinar corpos, difundir hábitos higiênicos e fortalecer o rendimento esportivo. Esse cenário conferiu à área uma base inicial tecnicista e biologizante, em que a preocupação maior estava no desempenho físico e no fortalecimento corporal. Com o tempo, essa visão limitada foi sendo transformada e a formação do professor de educação física passou a ser vista como um campo mais amplo, de natureza científica e também interdisciplinar. A partir da segunda metade do século XX, estudos em pedagogia, psicologia e ciências humanas passaram a dialogar com a área, questionando o modelo exclusivamente esportivo e mecânico. Assim, a prática docente deixou de ser restrita ao ensino de técnicas corporais e começou a considerar as dimensões sociais, culturais e educativas do movimento humano, fortalecendo a identidade acadêmica da educação física como ciência. Diante desse percurso histórico, surge então uma questão fundamental. O que é que significa formar professores de educação física em um mundo em que ciência, corpo e cultura se entrelaçam? Mais do que dominar técnicas esportivas, o professor hoje precisa saber lidar com os desafios contemporâneos da saúde coletiva, da inclusão social, da diversidade cultural e das novas tecnologias também. Então, formar docentes nesse campo é, portanto, pensar em sujeitos capazes de compreender o corpo não apenas como objeto de treinamento, mas como expressão de identidade, cidadania e transformação social. Não é isso aí, Rodrigo? Exatamente, Paula. Segundo o Censo da Educação Superior de 2024, o curso de licenciatura em Educação Física ocupa a segunda posição entre os maiores cursos de graduação em licenciatura do Brasil, reunindo 119.002 estudantes matriculados.
O mesmo levantamento registrou 804.048 ingressos em cursos de licenciatura apenas em 2024, com destaque para a educação física, entre aqueles que mais atraíam novos estudantes. Esses números evidenciam a relevância e a dimensão dessa área, que movimenta tanto a formação universitária quanto o cotidiano escolar em todas as regiões do país. Apesar dessa representatividade, os dados oficiais revelam grandes desafios. O documento De Olho na Ciência, Atuação do Ministério da Cidadania no Esporte Educacional, Desafios e Perspectivas, publicado em 2021, mostra que apenas 69,9% das turmas de educação física do país são ministradas por profissionais graduados na área e que apenas 55,2% das escolas contam com docentes formados especificamente em educação física. Além disso, apenas 45,1% das escolas possuem quadras esportivas, e em muitas regiões, especialmente no Norte e Nordeste, os espaços e materiais adequados para a prática ainda são escassos. Essa precariedade estrutural compromete a qualidade da formação dos estudantes e limita o papel do esporte como direito social. Esses dados reforçam a preocupação do governo federal e de órgãos internacionais como a OMS, ou seja, a Organização Mundial da Saúde, que destacam a importância do investimento em atividade física e esporte como política pública de saúde. A ausência de infraestrutura e a baixa valorização da profissão e os casos de exercício ilegal da docência apontam para a necessidade de maior fiscalização e fortalecimento da formação superior. Nesse cenário, a educação física se vê diante do desafio de consolidar sua identidade acadêmica e profissional, garantindo qualidade no ensino e efetividade no cumprimento de seu papel social. Essa ideia dialoga diretamente com o conceito de ontologia, não é isso, Paula? Isso mesmo, Rodrigo. A ontologia, em termos filosóficos, pode ser entendida como o estudo do ser e da existência. Filósofos como Heidegger destacaram que a ontologia não se limita a uma reflexão abstrata, mas busca compreender o sentido do ser em sua relação com o mundo. No contexto da formação científica, esse conceito ganha relevância ao permitir pensar o professor não apenas como transmissor de conteúdo, mas como sujeito em constante construção, cuja identidade profissional está ligada ao seu modo de ser e de se inserir na sociedade. Essa perspectiva evidencia que a formação docente é atravessada por vivências e experiências pessoais, sociais e também culturais. Cada professor de educação física carrega consigo trajetórias de corpo, de movimento, de cultura que influenciam sua prática pedagógica. Ao mesmo tempo, essas experiências dialogam com saberes científicos, metodológicos e pedagógicos que são adquiridos na universidade, resultando em um processo formativo complexo e dinâmico. A compreensão dessa dimensão ontológica que a gente vem falando aqui, amplia a noção de formação, reconhecendo a singularidade dos sujeitos e o caráter histórico e social de sua prática. Nesse horizonte, as abordagens pedagógicas da educação física também se transformaram. Do tecnicismo esportivo, que eu mencionei lá atrás, que priorizava aí o rendimento físico, passou-se a valorizar modelos críticos, reflexivos e também interdisciplinares, que entendem um corpo em sua totalidade. Ou seja, a apresentadora que tá rouca hoje. Que dimensões são essas? Biológica, social e cultural. Assim, a ontologia aplicada à formação científica de professores permite compreender a docência como um espaço de diálogo entre ciência, corpo e cultura, voltado não apenas para o ensino do movimento, mas para a construção de uma educação comprometida com a cidadania e com a transformação social também. Nesse sentido, Rodrigo, a UFPA tem contribuído para o fomento desse diálogo, não é isso? Exatamente, Paula. A UFPA tem contribuído de forma expressiva para a formação de professores de educação física no Pará por meio do Plano Nacional de Formação de Professores, o PARFO. Até 2020, o programa já tinha graduado mais de 450 docentes, ampliando o acesso de profissionais à qualificação acadêmica. Em Castanhal, onde o curso foi pioneiro desde 2000, as turmas formadas pelo PARFO se tornaram referência, não apenas pela quantidade de concluintes, mas também pelas histórias de superação de professores que, mesmo após longas jornadas de trabalho, dedicaram-se à formação superior. Esse esforço coletivo reforça o papel social da universidade pública em transformar trajetórias de vida e fortalecer a educação básica.
Já no campo da pesquisa, destaca-se a dissertação de Lúcia Thelma Souza dos Santos, do Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia, o PPGEA, intitulada Práticas Corporais e Tecnologias Digitais, Inovações e Desafios para a Educação Física. O trabalho investigou como a inserção de recursos digitais pode renovar metodologias de ensino, mas também gerar tensões e desigualdades, sobretudo em contextos marcados por limitações de infraestrutura. A pesquisa evidencia que a integração entre práticas corporais e tecnologias digitais pode ampliar horizontes pedagógicos, desde que acompanhada por reflexão crítica sobre os impactos sociais e educacionais dessa mediação. E, além disso, a UFPA desenvolve o projeto Estudos em torno da crítica da centralidade do lúdico na formação humana, as obras do campo teórico-metodológico da educação física brasileira, coordenado pelo professor Marcelo Pereira em conjunto com a professora Renata Vivi Cordeiro. O projeto busca compreender como dimensões existenciais, culturais e pedagógicas se entrelaçam na construção da identidade docente em educação física. No programa de hoje, teremos a oportunidade de aprofundar essa discussão diretamente com o coordenador, o professor Marcelo, que compartilhará as bases e os desdobramentos dessa proposta de pesquisa e extensão. Então, diante dos desafios contemporâneos, como a busca por saúde coletiva, a necessidade de práticas inclusivas, o avanço das tecnologias digitais e as transformações sociais em curso, a formação de professores de educação física precisa ir além do ensino de técnicas esportivas. É papel da universidade fomentar identidades docentes críticas, capazes de compreender o corpo em sua dimensão científica, pedagógica e cultural, promovendo uma atuação que dialogue com diferentes realidades e demandas sociais. Nesse sentido, concluo com uma reflexão provocativa, caro ouvinte. Será que a formação em educação física prepara apenas para a docência ou também para repensar o próprio lugar do corpo e da ciência na sociedade? Atlântico FM 105,1. UFPA no ar. Ciência e arte para informar. Segundo bloco, e eu quero convidar você a nos seguir no Instagram, @UFPA-NOAR. Temos uma enquete nos stories. É uma enquete simples que pergunta se você está ouvindo o nosso programa. Vá lá, responda e participe conosco, tá bom? O nosso convidado de hoje para o bloco de entrevista é o professor Marcelo Pereira de Almeida Ferreira, mas ele gosta de ser chamado e ele é conhecido como Marcelo Russo Ferreira. Formado em Educação Física, doutor em Educação pela Universidade Federal da Bahia e professor da Faculdade de Educação Física da UFPA Campus Castanhal, ele também exerce o cargo de diretor da mesma faculdade. Ao longo de sua trajetória, além da atuação em cargos de gestão acadêmica, o professor Marcelo Russo também atua em políticas públicas de esporte e lazer, coordena grupos de pesquisa voltados para a formação docente e para o diálogo entre educação física, filosofia e sociedade. O professor Marcelo, em conjunto com a professora Renata Vivi Cordeiro, coordena o projeto de pesquisa intitulado Estudos em torno da crítica da centralidade do lúdico na formação humana, as obras do campo teórico-metodológico da educação física brasileira. O projeto também conta com a participação da professora Tábita Cristina Modesto Nascimento, que é da Rede Municipal de Ensino de Castanhal. É um prazer recebê-lo no programa de hoje, professor. Fique à vontade para saudar os nossos ouvintes. Boa tarde a todos e todas que estão aqui ouvindo a Atlântico FM, né, na UFPA no ar. Rodrigo, boa tarde, Ana Paula, né, os colegas que estão aqui no estúdio, né. É um prazer, como diria o Zé Cabaleiro para o Raimundo Fagner, num glorioso trabalho de uns 15 anos atrás. É um prazer inoxidável poder estar aqui, compartilhando aqui de algumas reflexões com vocês. Muito obrigada, professor. O senhor tem uma trajetória marcada pelo diálogo, como eu já falei, entre a educação física, a filosofia, políticas públicas. Como que essa experiência diversificada, professor, influenciou a forma como o senhor enxerga a formação docente hoje? A formação foi mais diversificada do que esses três elementos, mas esse tripé é interessante, né? Porque a formação em educação física ela é construída com um monte de conflitos, de paradoxos, de recuos, de avanços, né? Então eu entrei no ensino superior de educação física como um atleta.
né? E no início eu pensava que era esse seria meu campo de atuação, né? Como técnico, futuramente como técnico, alguma coisa assim, né? E aí eu circulei por vários caminhos até chegar no ensino superior. Política pública pareceu meio que me empurrada, né? Eu estava já em Pernambuco e o governo Lula já trabalhava na prefeitura do Recife, na diretoria de esporte, e aí quando o Lula ganhou a primeira eleição, me empurraram lá para Brasília, então eu fiquei 5 anos em Brasília trabalhando no Ministério do Esporte com o campo das políticas públicas, que não foi um campo que eu tive muita atenção na minha formação no ensino superior, tanto que eu nem tinha uma disciplina de políticas públicas no ensino superior. Então foi mais na prática mesmo, né? Foi literalmente na prática, né? E a filosofia, eu costumo dizer que foi um enxerimento. Eu não sou um filósofo de formação, eu sou uma pessoa que conhece alguns clássicos e que venho me adentrando no debate da filosofia a partir do debate da ontologia, mas isso a partir do doutorado, né? Então eu sou ainda muito novinho no campo da filosofia, na própria UFPA, no próprio campus Castanhal, tem gente muito mais competente para esse debate do que eu, né? Mas de certa forma esse tripé ele foi interessante porque aliou os caminhos, os conflitos, as superações da formação no ensino superior, na educação física, então sempre estive na educação física, me formei, atuei no chão da escola, atuei na política pública, atuei em áreas de reforma agrária, atuei na pesquisa, então foi um catatal de experiências, né, na minha formação, a singularidade da experiência no campo da política pública, e assim que eu pude sair de Brasília, eu fiz o concurso na UFPA, eu encerrei esse ciclo, foi um ciclo intenso e curto, né, intenso inclusive, que às vezes era 10, 12 horas de trabalho por dia, ou na prefeitura de Recife ou em Brasília, né? E depois as vivências, as provocações que o campo da filosofia e singularmente o estudo da ontologia ajudaram a construir um pouco o que a gente vem fazendo em sala de aula, né? Então acho que as contribuições eles colocam um pouco a provocação da pergunta fundante da ontologia, que é o que é o ser humano e como é que o ser humano se faz ser humano, né? Então isso eu venho tentando sintetizar nos estudos, em sala de aula, nas práticas corporais que a gente desenvolve na faculdade no Germinati, que é o nosso grupo de pesquisa. Eu queria deixar inclusive aqui uma saudação ao líder do grupo de pesquisa do Germinati, que é o professor Otávio Luiz Aranha, né? Então esses 3 elementos que têm tempos diferentes na minha vida acabam se sintetizando aí naquilo que muitas vezes meus alunos chamam de as viagens do Marcelo, mas são viagens interessantes, eles vêm acompanhando, pelo menos até onde eu sei, né? Boa tarde, professor. Boa tarde. Professor, no primeiro bloco nós já conceituamos o conceito de ontologia para os nossos ouvintes. Então eu gostaria que o senhor aprofundasse essa reflexão, explicando como essa perspectiva ontológica pode ser aplicada à formação científica de professores de educação física. Então, a ontologia, ela responde à pergunta o que é o ser, né? Ou pontualmente o que é o ser humano, né? E um elemento condutor dessa pergunta o que é o ser é responder à pergunta o que é aquilo que é. E aí é que está o barato da história, entendeu? Porque parece ser uma coisa óbvia. O ser humano é o ser humano, estamos nós aqui nos vendo, coisa e tal. O que é aquilo que é, né? Mas esse o que é aquilo que é, ao responder à pergunta o que é o ser humano, ele implica dizer como é que o ser humano se faz humano, né? Por que nós somos diferentes da natureza, por que nós somos diferentes dos animais, vamos assim dizer. E aí nós precisamos responder as perguntas e como é que nós nos fazemos humanos, né? E aí a discussão principal que a gente vem acumulando nesse debate da ontologia é perceber que a pergunta, em que pese a ontologia, historicamente, por séculos, por muitos filósofos ao longo da humanidade, terem trazido a expressão em distintos espectros, mas sempre na perspectiva da ideia, né? Aquilo que eu penso, aquilo que eu idealizo, né? O Hegel talvez tenha sido a figura mais proeminente, mais importante no campo da filosofia, que meus colegas filósofos de verdade não fiquem bravos se eu estiver falando bobagem, né? Mas o Hegel é talvez a principal referência sobre o que é ontologia, não respondendo à pergunta o que é ontologia especificamente, mas ele apresenta a relação de que a ideia, o que nós pensamos é aquilo que faz o que nós somos, né? E a gente vai numa concepção, vou dizer, antagônica sobre isso, né? Nós somos o processo de nossa produção da humanidade. Então, o que eu sou, o que eu faço, ele depende daquilo que eu literalmente construo concretamente na minha vida. Então, é como dizer o seguinte, né? Para eu responder à pergunta, o que é que o homem é,
ele é aquilo que ele come, porque ele precisa se alimentar para permanecer vivo. É aquilo que ele veste, porque ele precisa se proteger das intempéries da natureza, então ele tem que se vestir, ele produz a sua vestimenta, né? Ele é aquilo que ele constrói para a sua habitação, porque ele precisa se também proteger das intempéries da natureza, por exemplo, e aí as habitações são um processo histórico dessa produção, né? Então, o homem é aquilo que ele produz, é aquilo que ele faz, e ele não faz na ideia, ele faz na prática. Se a gente pensar aqui, né? Vamos comer um açaí? Vamos pensar no açaí? Vamos, ok, agora eu vou comer esse açaí que eu pensei. Vou passar fome, não vou comer o açaí que eu pensei. O açaí é uma coisa concreta, eu preciso comer, né? Então é isso que a gente responde ontologicamente, é uma perspectiva, né? Não é a perspectiva, é uma perspectiva sobre responder a pergunta da ontologia, né? E aí a aplicação disso na formação de professores entra no campo de que precisamos sair do campo do idealismo para formar os nossos professores. E os nossos professores eles precisam começar a perceber as relações concretas de produção da existência com a minha atuação como professor de educação física, na escola ou fora da escola, né? Legal, professor. Muito bom refletir sobre a atuação docente, refletir sobre essas questões que a gente vem trazendo aqui no programa de hoje. Outros autores, né, o senhor também analisa, junto com a equipe do projeto que a gente mencionou, são o Huizinga, Benjamin e o Kaluá. Entre eles, há diferentes concepções sobre o jogo e a ludicidade. Que impactos, professor, essas visões ainda exercem na forma como se ensina e se pensa a educação física? Fale um pouquinho, tente, né, traduzir para os nossos ouvintes um pouco do que esses autores que vocês estudam trazem e qual é a crítica que vocês fazem também. O Walter Benjamin talvez não seja um autor tão apresentado na formação de ensino superior de educação física, né? Em que pese ele ter um conjunto de obras que falam sobre o jogo, a brincadeira, a criança, que são, na minha opinião, maravilhosos, né? Assim que eu voltei do doutorado, um dos primeiros trabalhos de conclusão de de curso que eu orientei, da Ayla Mergulhão, né, foi sobre a obra do Walter Benjamin na perspectiva da crítica da centralidade do lúdico na formação humana, tendo a ontologia como categoria, né? E ela estudou essa obra, a gente revelou uma perspectiva materialista no Walter Benjamin, né? O que é uma perspectiva materialista? O Benjamin fala em um dos textos, por exemplo, que a criança e a infância ela é essencialmente dialética, porque tudo à sua volta ela coloca em movimento e é um movimento concreto, né? Então, o que ela idealiza é produto da prática dela nas suas brincadeiras, nas suas atividades, e depois ela coloca em prática essa idealização que ela sintetizou antes. Então, ela é profundamente dialética. Nós, no nosso mundo adulto, é que estragamos a dialética da criança e falamos para ela, isso não pode perguntar, isso não pode fazer, não pode subir aqui, etc. e tal. A gente vira e mexe e ainda cai nessa armadilha. Eu, como pai, inclusive, caio nessa armadilha às vezes. Quem nunca? O Johann Huizinga, né, o Kaluá e também o Gilles Bruguet, que é outro autor que a gente investiga, eles são mais hegemônicos nas discussões sobre o que é o jogo, o que é o lúdico, na formação de professores. Então, as disciplinas que tratam dessa temática, né, do ponto de vista chamados autores clássicos, eles estão presentes. Quando você vai para os conceitos de Huizinga, de Bruguet e de Kaluá, com algumas diferenças, né, até algumas divergências entre eles nos conceitos, mas, no geral, eles apontam sempre que o jogo tem uma distância da realidade concreta, né? Então, o jogo, o lúdico, o jogo, ele se caracteriza como aquilo que se protege, se isola da realidade concreta, né? E isso, no nosso entender, é um grande equívoco, inclusive histórico, né? Mas ele forma as pessoas, ele forma professores. A gente começa sempre a reproduzir isso, né? O jogo é aquele momento do não sério, o jogo é aquele momento que a gente se distancia da realidade, que a gente pode não pensar nas coisas da vida. Mas a produção cultural humana, histórica, jogo, ela é concretamente e diretamente constituída a partir da realidade. Um exemplo simples, né? A gente, inclusive, eu, Paula e Rodrigo, somos talvez de uma diferença de gerações, mas possivelmente nós jogamos e brincamos mar e terra, terra e mar. Terra e mar, que era a brincadeira que o professor falava, terra, você ia para frente, mar, você ia para trás, e aí a brincadeira dele era repetir o terra, repetir o mar. Dentro, fora, morto-vivo. Dentro, fora, morto-vivo, mas o terra e o mar era isso, né? E aí a gente brinca, essa brincadeira é bom para atenção, para coordenação motora, para agilidade e coisa e tal. Mas terra e mar é uma brincadeira que tem sua origem ontológica nas expressões de escravização do povo africano, carregado de suas terras para serem escravizados em outra terra. A terra era o lugar de seguro e o mar era o lugar que eu perdi a minha terra, estou sendo escravizado, por exemplo, né? Então,
estudar o jogo numa perspectiva ontológica, eu estou falando aqui uma expressão que ela não é correta, mas didaticamente eu vou me ater a ela, é perceber que o jogo, a brincadeira, seja qual for, tem um chão, tem um lugar real e concreto na produção da existência da humanidade. Não só da gente, nossa geração, mas da humanidade, né? E que a gente, na formação de professores, tem que tirar os nossos futuros professores desse campo idealista, do jogo que serve para memória, do jogo que serve para coordenação motora, que não é menos importante, é importante isso, mas também trazer o jogo para a sua questão histórica, real e concreta. Saber que jogo é esse, por que ele foi criado, por quem que ele foi criado, contra o que ele foi criado, porque isso tudo está na gênese humana e histórica do jogo. E, infelizmente, a gente vê cada vez mais essa fragilidade, né? Não, mas isso não é tão importante assim, ninguém vai usar isso lá com as crianças da educação infantil. Possivelmente não vai. Mas o docente, ele sabe dessa história, ele sabe o que é o jogo propriamente dito, ele consegue alterar um pouco a sua forma de trabalhar pedagogicamente com o jogo. Ele começa a construir intencionalidades, né, muito mais reais, muito mais concretas, quando vai trabalhar com isso em sala de aula, por exemplo.